Vamos girar agora com o noticiário aqui, porque o presidente Lula se reuniu hoje, né, nessa manhã, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, né? A coletiva, logo depois, com desse encontro bilateral, Lula disse que o Brasil tem preocupações com instrumentos adicionais esses instrumentos adicionais ao acordo com a União Europeia, que aumentam principalmente as obrigações do país e impõem também sanções em caso de descumprimento. Vamos ver esse trecho da fala de Lula. Vamos lá. Um dos temas centrais é o acordo Mercosul-União Europeia. Expus a presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil. Reiterei o desejo de meu governo de construir uma agenda bilateral positiva. Com a cooperação ativa, podemos abrir horizontes benéficos em diversas áreas. O caminho deve ser a formação de parcerias para o desenvolvimento sustentável. A Europa e os Estados Unidos voltaram a reconhecer, após ciclos de liberalismo exagerado, a importância da ação do Estado em políticas industriais. Programas bilionários de subsídios foram adotados nos países desenvolvidos em favor da reindustrialização. Olha só, a gente eu já quero ouvir o Duda pode até aparecer já aqui na tela para a gente, mas eu quero responder um questionamento, inclusive, de um espectador nosso aqui. Pode colocar, Matheus, na tela a pergunta do nosso espectador? Falando aí, ó, o César Vieira perguntando dos mais de 30 ministérios, quantos são geridos por mulheres? São 11. Tem a Ana Moser, do Esportes, Aniele Franco, de Igualdade Racial, a Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, Daniela Carneiro, ministra do Turismo, a Esther Dueck, que é ministra de Gestão e Inovação, Luciana Santos, ministra da Ciência, Margarete Menezes, ministra da Cultura, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Nízia Trindade, ministra da Saúde, Simone Tebet, ministra do Planejamento e Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Está respondida a pergunta para o César. César, valeu, obrigado pela participação. Vamos lá, Duda, quero te ouvir sobre essa fala de Lula, né? E ele estava se referindo ali às leis aprovadas pelo Parlamento Europeu em abril, inclusive, como uma norma que proíbe a venda no continente de produtos oriundos do desmatamento florestal, né? Há uma lista ali de produtos primários na lei, como, por exemplo, gado, madeira, soja, café, e há uma preocupação muito grande de Lula em relação a isso. Duda. Kenzo, eu critico muito o Lula, né? Mas eu acho que dessa vez ele tem razão aí. Porque esse acordo ele foi fechado, foi assinado em 2019. Isso era o comecinho do governo Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, que estava como ministro de Relações Exteriores, e aí, uma vez assinado o acordo, era só ir ratificando pelos parlamentos para que ele entrasse em ação. E aí, o que aconteceu é que a Europa, em março, abril, faz esse protocolo adicional e que basicamente é o seguinte: olha, se a gente vê que vocês estão exportando para a gente gado, madeira, milho, soja, de regiões desmatadas, a gente vai punir o Brasil de alguma maneira, tá? Ou aumentar o imposto de novo, ou fazer alguma coisa para tentar coibir o desmatamento. Então, é uma coisa que acontece depois, né, do acordo assinado. E aí fica a pergunta, né, se é que a Europa está fazendo isso porque não quer assinar, quer prorrogar isso ainda mais. Esse acordo ficou 20 anos em negociação, né? Qual que é a intenção, né? Mas, enfim, de fato, o Brasil estava muito mal, a imagem do Brasil muito mal lá fora, com o aumento do desmatamento que teve
na época do Bolsonaro, e aí esses deputados europeus resolveram fazer alguma coisa. E o Lula está trazendo uma outra questão agora, que é, olha, se vocês vão trazer esse protocolo adicional, a gente também tem um protocolo adicional que a gente quer colocar nas compras governamentais do Brasil, que a gente só vai comprar coisa do Brasil e aí não vai entrar o produto europeu. Mas, enfim, é um pouco voltar ao passado, né? Esse tipo de negociação não era para estar acontecendo mais. 20 anos de negociação. O PT, na época que estava na presidência, segurou isso na gaveta. A coisa começa a andar quando entra o Michel Temer e é assinada com o Bolsonaro. E aí isso muda um pouco o paradigma do tipo, olha, isso é uma coisa, o brasileiro entende que isso é bom, né? Os exportadores brasileiros querem entrar no mercado europeu, são 800 milhões de pessoas, então imagino que a gente não tem a ganhar vendendo carne, soja para a União Europeia, então tem muito interesse nisso aí. E a Europa, atualmente, está vendo que está precisando ganhar novos aliados, uma vez que, enfim, as relações com Rússia e com China não estão lá das melhores. Então, é bom agora para a União Europeia abrir essa porta aqui com a América Latina. Então, é uma coisa que agora interessa os dois lados claramente. O ideal seria parar de inventar novas coisinhas aí para assinar isso, assinar logo de uma vez. O governo brasileiro tem esperança que já em julho, esse ano ainda consiga anunciar isso, então seria ótimo que isso acontecesse. E aí talvez fique alguma coisa, o governo brasileiro, junto com a Argentina, Paraguai, estão tentando mudar um pouquinho isso daí que foi combinado, que a Europa está pedindo, né? Talvez mudar um pouco a redação para que não seja tão punitivo, né? Em caso de desmatamento, porque é uma coisa que mesmo que o país tenha as políticas e coloque, reforce os órgãos de fiscalização da floresta e tudo mais, a gente não tem um controle total sobre isso daí, né? Então, seria bom realmente que o Brasil conseguisse amenizar um pouquinho o texto aí que a União Europeia mandou para a gente. Agora, Duda, nesse encontro bilateral, inclusive de hoje, teve anúncios ali importantes, né, sobre dinheiro para a Amazônia, inclusive, Fundo da Amazônia, né? Eu vi o anúncio de ela falando de 20 milhões de euros, né? Picas, né, Kenzo? O Biden tinha falado em 500 milhões de dólares, né? Claro que isso ainda tem que ser aprovado lá pelo Congresso. E o Fundo Amazônia tem agora mais de 3 bilhões de reais em caixa. Então, os 20 milhões que eles estão prometendo aí da Europa, é mais tipo, olha, toma essa balinha aqui, né? Aí eu sei que a gente mandou mal com essa história de protocolo adicional, mas olha, toma aqui um cafezinho, tá tudo bem, né? Toma aqui 20 milhões de euros. E esse dinheiro, é óbvio, assim, o que a gente precisa é de que empresas brasileiras façam projetos aí de preservação para que consigam pegar esse dinheiro que está lá no banco guardado e apliquem em diversos projetos. Então, não é uma coisa que tem um impacto tão imediato assim. E é isso, eles estão falando em 20 milhões, mas a gente tem 3 bi lá guardado, pronto para usar, só precisa apresentar projeto. Muito bom te ouvir. Já é claro que eu quero ouvir mais sobre outro assunto importante aqui na área internacional. Duda, fica aqui comigo, que eu quero chamar o Wilson Lima. Ele quer dar uma arrematada, inclusive. Wilson, a gente já está preparando, está subindo, inclusive, aqui para vocês, o momento em que Lula fala do Ministério do Namoro, né? Ministério do Amor. Quero te ouvir sobre esse ponto aí, no cenário político também, dessa fala de Lula hoje nessa cerimônia com a presidente da União Europeia. Assim, o Kenzo, eu até comentei aqui no grupo da redação, você tem uma reunião bilateral, né, em que você discute um acordo climático. Aí no meio do pronunciamento você me fala, não, porque eu não cumpri várias promessas, inclusive do Ministério do Namoro, sabe? Eu fico me perguntando aqui, não sei, às vezes eu fico pensando que acho que o Lula faz isso de propósito, gente. Não é possível, porque é de um absurdo tão grande, né?
não pela brincadeira, mas pela brincadeira fora de contexto, né? Gente, nós passamos 4 anos. Vamos sabe? ouvir? Vamos ouvir, por favor. Bora lá, tá pronto já, vai lá. Esse momento com a imprensa, para pedir desculpas a vocês, porque hoje é Dia dos Namorados. Possivelmente muitos de vocês marcaram o almoço com o namorado ou com a namorada, e eu consegui impedir isso, porque eu também não almocei, nem a presidenta também almoçou. Então, desculpem, eu fiquei de criar o Ministério dos Namorados, não criei, e nem criei condições de namorar no almoço. Fica para a próxima vez ou à noite, o dia não acabou. Wilson, dá uma arrematada agora aí. Vai ficar para noite, né, Lula? Né? Por favor, né? Mas eu tenho uma... Desculpa, Wilson, é muito fácil resolver tudo isso daí. É só criar, dá tempo ainda. Cria o 38º Ministério, Ministério dos Namorados, bota a Daniela do Vaguinho lá para cuidar das coisas. Aliás, isso pode até ser meio que uma co-presidência, né? 2 ministros, já põe a Daniela e o Vaguinho para comandar o Ministério dos Namorados. Aí não fica ninguém por cima do outro. Mas se bem que aí no caso do Daniel do Vaguinho, nossa, a gente ia falar uma coisa muito quinta série, melhor não, o horário não permite. Mas no caso do Ministério do Namoro, tem um problema, né? Que a concorrência vai ser com a Janja, então pode criar uma outra crise política. Eu não sei se essa solução é tão boa também, Duda. Isso, sabe? Mas é só para fechar, gente. Nós passamos 4 anos falando dos absurdos lá do ex-presidente Jair Bolsonaro em solenidades oficiais, né? E agora nós temos basicamente uma situação muito semelhante. Então, de novo, o que me incomoda nesse Brasil é que nós viramos a chave, mas a gente continua numa mesma toada. Isso para mim é simbólico, sabe? Falar de Ministério de Namoro numa ocasião solene, gente, é você, no mínimo, não ter um pouco de decoro, ou pelo menos não preservar uma coisa básica que é a liturgia do cargo, né? Então, mas enfim, né? Cada um é cada um, né, gente? Paciência, né?